Boa noite a todos, feliz 2021, façamos desse ano um ano de muitas conquistas, principalmente em âmbito pessoal, que nós consigamos fazer avanços nas nossas questões íntimas. E para nossa noite, para o nosso estudo, eu escolhi para a pequena reflexão dessa noite, simplesinha, do livro Nas Pegadas do Mestre, ditado psicografado, nem foi algumas coisas psicografadas, foi formulado pelo nosso irmão Vinícius, chamado Pedro de Camargo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Eu escolhi um texto que tem uma proposta que João anota no capítulo 1, no versículo 17, que diz assim: João, anota isto. A lei veio por Moisés, mas a verdade e a graça vieram por Jesus Cristo. Então, João ali está anunciando que a lei veio por Moisés, mas Jesus, depois, 1300 anos após, traz a verdade e a graça. Isso é muito importante. Então, o título que nós vamos trabalhar é 3 grandes símbolos. Mas eu escolhi uma questão assim: o homem sente fome e sede de aperfeiçoamento. E não é diferente agora, e muito pelo contrário. A gente nota nesses dias atuais a fome e a sede de todos nós por melhoramento, por aperfeiçoamento, por paz. Já temos vivido muitas encarnações nas questões mais grosseiras, nas questões mais da matéria, mas a gente sente por onde vai, até uma questão íntima, nós sentimos todos, e vocês que estão me vendo, estão conosco, talvez também tenham essa experiência. Nós precisamos trabalhar sentimentos diferentes, porque nós já temos essa necessidade de descobrir a verdade, essa necessidade, como diz aqui, sente fome e sede de aperfeiçoamento. Precisamos nos aperfeiçoar para termos uma vivência mais saudável, mais tranquila e, consequentemente, respostas da vida mais saudáveis, mais tranquilas, criando uma atmosfera mais serena em nossas vidas. Então, o nosso querido amigo Pedro Camargo, mais conhecido por Vinícius, ele escreve assim, escrevia muito bem: a lei é a consciência do delito. A lei é a consciência do delito. Antes da lei, o homem, sempre que o egoísmo o exigia, tirava a vida do seu irmão. Matar no passado, para muitos, era um ato de coragem. Matar no passado era um ato de coragem, expressão de uma força natural, arredando do caminho qualquer pessoa que fosse um empecilho. Após Moisés, no Decálogo, que é a lei divina, trazer não matarás, a coisa muda. O assassino foi tido em conta de pecado. Muito interessante, muito simples. Já trabalhamos isso muitas vezes. Amigos, há 10, 12 mil anos atrás, quase não existia a lei. Existia um desequilíbrio muito grande. Falo para vocês, nas tribos que nós vivemos no passado, às vezes alguém era raptado, alguém era morto, e nós queríamos revanche. E de vez nós ir lá e fazer uma revanche parecida com o delito, não, nós passávamos do limite e nós destruíamos uma tribo inteira. Era assim. Mas para aperfeiçoar esse tempo mais primitivo nosso, mais selvagem, veio um código famoso que está escrito numa estela de pedra que se encontra num museu
da Europa. Esse código é conhecido como Código de Hammurabi, o Hammurabi, para quem preferir. Esse código foi um avanço pelo que existia na época, porque para nós esse código hoje parece já ultrapassado para muitos, né? Mas para a época foi um avanço, que era o código de dente por dente, olho por olho. Então começava a equilibrar, um por um. Para a época, um grande avanço. Moisés trouxe para nós, um grande emissário do Cristo, trouxe para nós dois movimentos importantes que a gente entenda. Ele trouxe a lei civil para o povo da época, para aquele povo que ele guiou do Egito para a terra prometida, Canaã. Só que Canaã tinha cananeus. A gente tiveram que esperar um pouco para poderem tomar a terra à força. Essa é a história. 40 anos no deserto, para que 2 gerações passassem e eles conseguissem um exército que pudesse sobrepujar os cananeus. Ok? Moisés trouxe 2 leis civis. Elas se encontram na Bíblia. Lá na Bíblia nós temos, no começo, Gênesis, a história da formação. Temos o livro chamado Êxodo, que conta a história da libertação do povo hebreu do cativeiro do Egito. Nós temos o livro Números. Números é um censo de quantas mil pessoas foram libertas. É apavorante para quem prestar atenção. E nós temos 2 códigos de leis. O Levítico. Levítico vem de Levita. E o outro, Deuteronômio. Pessoal, quem gosta de estudar, passar bons momentos com um bom livro, recomendaria que dessem uma olhada nessa proposta mosaica. O Pentateuco mosaico são esses livros no Velho Testamento. Então era uma lei civil meio dura, e é uma lei civil que Moisés usou o Código de Hammurabi, dente por dente, olho por olho. Então era esse o código. Moisés trouxe também a lei divina, os 10 mandamentos, que diz que foi mediunicamente, mas se nós compararmos com o livro dos mortos dos egípcios, a grande maioria dos 10 mandamentos eram os mandamentos que constavam no livro dos mortos dos egípcios. Funcionava bem lá e ele achou por bem, né? Então houve uma parceria, vivência e talvez benfeitores de trazer esse código dos 10 mandamentos. 10 mandamentos é o primeiro processo de lei da era cristã. Não, mas Jesus veio depois. Nós contamos era cristã desde o momento de Moisés. Então, se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 1, eu não vim destruir a lei, você vai encontrar essa questão que diz lá, os 10 mandamentos. É a primeira proposta. Depois vem Jesus com o Evangelho, depois vem o Espiritismo. Está ali, assim, solto. Então, Moisés traz a lei. Eles trabalhavam muito naquela época, dente por dente, olho por olho. Mas os mais antigos, entre os primitivos, antes de Hammurabi, era um desequilíbrio total. É isso que o nosso querido Pedro Camargo diz aqui. Então, Moisés deu uma melhorada, mas também para muitos de nós hoje, dente por dente, olho por olho, parece um pouco exagerado, por mais que nós adoramos dizer, quem matar tem que morrer. Gente, nós estamos estagiando nosso coração naquelas épocas, e nós estamos em 2021, entrando numa era de luz, e nós temos que aprender a conectar com o bem e com a verdade. Seguindo diz assim, como o homicídio, o roubo, o adultério, a cobiça e outras modalidades de faltas e de vícios em que o egoísmo humano costumava expandir-se, foram condenados. Então, quando Moisés traz isso, o roubo, Moisés não roubas, o adultério, a cobiça, nos 10 mandamentos, já ele traz isso para dar uma melhorada nessa questão. Então, ele diz assim, desde então, sempre que o homem infringe
este ou aquele preceito da lei ou mandamento da lei, quando eu e você quebramos algum mandamento da lei mosaica, né, a gente, como diz aqui, torna-se réu. Mas pense bem, nós tornamos réus conscientes. Réus conscientes. Porque nós sabemos a lei e nós infringimos. Uma coisa é você não ter consciência da norma, né, e da lei. Não existe. Mas depois que nós todos fomos notificados da lei dos 10 mandamentos e da proposta, tudo que a gente fizer que infringir estas leis, nós somos réus conscientes de nós mesmos. E diz assim: do delito praticado com pleno conhecimento de causa, resulta responsabilidade e, consequentemente, sofrimento. Então é muito interessante, e é muito interessante a gente começar a falar isso para a gente conhecer. Na doutrina espírita, que eu convido vocês a conhecer, aprofundar. Às vezes ficam muito preocupados assim, com o descaso que muitos espíritas e muitos companheiros que têm uma admiração pela doutrina espírita fazem do Pentateuco como kardeciano. A base de tudo, preferem outros livros mais fáceis, porque acham a filosofia, a ciência, a religião kardeciana no seu Pentateuco, né, muito complexo. E tem revista espírita, tem obras póstumas, tem um cabedal de conhecimento, a fonte mais pura do cristianismo, junto com o Novo Testamento. E nós queremos obras mais simples. Ok, ainda bem que as instituições espíritas oferecem os cursos de estudo sistematizado de doutrina espírita, para que desenvolva em nós essa capacidade de estudar e assimilar. Uma coisa que eu quero dizer para todos, queridos irmãos, o conhecimento é uma coisa que está à disposição de todos e de graça. E de graça. E a gente não busca. Mas, né, lá no Pentateuco mosaico, kardeciano, me perdoa, que são 2 Pentateucos, nós temos o livro Céu e Inferno. No livro Céu e Inferno tem um capítulo que diz assim: Código Penal da Vida Futura. Nesse Código Penal da Vida Futura, mostra para nós que quando a gente faz alguma coisa errada, infringe a lei, para nós acertar de novo aquela continha, tem 3 caminhos. Arrependimento é o primeiro processo. Expiação, que é o sofrimento, é o segundo processo. E o terceiro processo, para extinguir aquele mal que nós fizemos para nós, é a compensação. Então arrepender-se do que fez. Quando se arrepende, começa a sofrer pelo delito que praticou, e depois aquilo que nós chamamos de reparação. Não tem quem esteja me vendo, e nem eu, por favor. As pessoas dizem: nossa, como tu conhece bastante a doutrina espírita. Sim, preciso muito. E quem precisa muito tem que conhecer bula de cor. Então, vocês não acham que aqui eu estou falando para vocês. Eu sempre digo para todos que os ouvidos mais perto da minha boca são os meus. Então eu falo para mim, estudo para mim e trago para vocês esses conteúdos para que possam também fazerem essa reflexão de coração. Então, quando a gente erra, quando a gente ultrapassa a lei, aí vale lei mosaica, todo o processo, a gente responde consciencialmente. Primeiro, arrependendo-se, arrependimento, expiação e reparação. Assim, então, como diz Pedro Camargo, se inicia o processo de regeneração. Nós estamos no alvorecer desse clima regenerativo no planeta. O planeta está se despedindo de um mundo de provas e expiações, um mundo mais primitivo, onde a gente faz sofrer e sofre e não se dá conta, e continua fazendo sofrer e sofre, e cada vez que faz sofrer sofre mais. Mas agora, com essas questões, nós estamos entrando, como diz aqui, um processo de regeneração nossa e, consequentemente, planetária.
O homem evita o mal para se eximir da dor e da sua consequência. Olha como nós muitas vezes deixamos de falar de alguém, ou que era costume, ou nós se aproximamos de alguma coisa de alguém, ou nós queremos passar a perna em alguém, que a nossa consciência, não, isso não é correto. E a gente já volta para trás e sossega no nosso campo, evitando o mal. Porque todo o mal que nós produzimos, meus irmãos, a gente responde. Subir ao muro para falar com a vizinha, da outra vizinha, a famosa maledicência, desculpe o exemplo, pobre, é puxar a enxada para os pés. É isso que eu quero que tu entenda. E nada no universo fica de graça. Nada. Tudo que tu tomar, tudo tem lei. E como agora a gente já é mais consciencial, a gente pode pensar um pouco antes de fazer. Muitos de nós já estão evitando, porque sabem que existem represálias intensas da lei divina em nós mesmos. Diz assim: após o efeito da lei, vem a colaboração da graça. É muito lindo, eu gosto quando fala-se que Moisés trouxe a lei e Jesus trouxe a graça. O Consolador manifesta-se agindo nos corações. Então, diz assim: após o efeito da lei, que a lei vai nos posicionar, vem o amor, a graça. O Consolador, né, manifesta-se agindo nos corações. A sua influência é poderosa e também eminentemente reformadora, porque a própria dor nos reforma. Se a gente não aprende e evolui pelo amor, vem a dor. A gente prefere um caminho, né? A dor, ela vem, ela também ensina, nos leva, mas é um processo mais difícil. Agora o amor, a graça, a verdade, é um processo mais tranquilo, né? Como diz Jesus, as duas leis que ele trouxe, falei no mês passado, Jesus só trouxe duas leis, se querem usar. Aliás, nem trouxe. Uma está no Levítico, outra já está no Deuteronômio lá, lei, né? Mosaicas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você. Fazer para os outros tudo aquilo que gostaria que te fizesse. Então, se nós tivéssemos um pouco de paciência para pensar antes de fazer, nós teríamos um resultado muito melhor. Então diz assim: a sua influência é poderosa e reformadora, a da graça, a influência da graça. Sob seu influxo, o homem sente fome e sede de aperfeiçoamento. Nós todos queremos melhorar. Quer subir? Quer ser feliz? Quer ascender a regiões de luz? O reino da espiritualidade? Quem não quer viver em paz? Né? Porque a paz é dentro, não interessa onde tu está. Então, quem quer? Não lhe basta abster-se do mal. Aqui é uma pergunta, uma questão muito inteligente. A gente diz assim: mas eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém. Ok, tudo certo. Lá no Livro dos Espíritos tem essa questão: basta não fazer o mal, né, para se evoluir nessa vida, tal. Não, os Espíritos dizem: você também é responsável por todo o mal que exista pelo bem que você deixou de fazer. Não fazer o mal, também não fiz o mal, mas também não fez o bem. Sabe que resultado que dá isso? Dá aqueles resultado de 0 a 0. Perdeu a encarnação, porque você não fez o mal, perfeito, mas não fez o bem, tu empatou, zerou. Porque o bem, meus irmãos, apaga uma multidão de pecados, e todo ato de bem tem um peso gigante para a nossa iluminação. Quer dizer, então a tua encarnação foi quase nula. Queriam que reflita, que eu peço que vocês reflitam sobre essas minhas palavras. Ele diz assim: orvalho do céu fertiliza o coração, cujo o desejo é produzir frutos. Os espíritos amigos, os benfeitores, eles nos conhecem. Quando a gente muda o nosso pensamento e diz assim: eu quero fazer o bem, eu quero mudar minha vida, eu quero mudar meu jeito, eu quero me melhorar, eles estão prontos para nos ajudar, sempre nos ajudar. Mas tem que partir de nós, aquela questão que eu falei, a vontade. Eles não podem interferir, a vontade. Então, olha que bacana como ele escrevia poético, o nosso Pedro Camargo. O orvalho do céu fertiliza o coração, cujo o desejo, a vontade, é produzir frutos.
das virtudes negativas que nós carregamos, estatuídas pela lei, passamos às virtudes positivas, instituídas pela graça. Então, a gente vai crescer pelo amor de Jesus, pelo que Jesus traz. E como eu disse ali, né, Jesus trouxe duas leis, a Deus e ao próximo como a si mesmo. E nos ensina tolerância, perdão, benevolência, indulgência. Fantástico. E diz assim, seguindo, e assim, ora sobre a ação da lei, ora sobre a influência de Jesus. A gente às vezes está sobre a ação da lei, faz, recebe. Ora sobre a influência de Jesus ou da graça, o Espírito vai realizando o senso da vida, que é a sua evolução. À medida que o Espírito se eleva, a lei vai cedendo lugar à graça. Conforme o Espírito se eleva, a lei dá lugar a Jesus, a vivência da graça, até que esta acaba dominando por completamente. Porque a gente não faz tal coisa porque a lei diz, não, a gente faz tal coisa porque tal coisa é a certa e aquilo que nos faz bem. Por que tu perdoa? Ah, porque eu aprendi que temos que perdoar, não 7 vezes, 70 vezes. Estamos sob efeito de uma lei. Mas quando tu diz, por que tu perdoa? Ah, porque eu perdoo porque eu me sinto feliz, me sinto bem. Aí troca a lei pela graça. Então a gente sempre começa puxado por uma lei, por uma determinação, até que a gente vai começando a viver isso e passa a fazer isso, essa virtude, uma virtude positiva pelo coração, né? A lei, então a lei, aquelas 10 mandamentos, portanto é um freio para nós parar de fazer o mal. A lei, eu não posso fazer o mal porque eu vou responder, porque eu vou sofrer, porque eu aprendi no Evangelho, eu aprendi na casa espírita, que tudo que tu faz para os outros faz para si. Esse é um freio, ok. A graça, um incentivo para promover o bem, porque Jesus diz assim, ame, perdoa, né? Perdoa. Eu até mandei um vídeo sobre a questão perdoar aos nossos companheiros da instituição, muito bacana, um vídeo muito interessante que eu gostaria que vocês replicassem ele, né? Então, a lei, portanto, é um freio para coibir o mal. Tudo bem, tu não faz o mal, ok? A graça é um incentivo para promover o bem. O que eu falei antes? Eu não faço mal, mas também não faço bem. 0 a 0, perdeu tempo. A lei personifica a justiça. A graça personifica a misericórdia. A misericórdia. E tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos. Veja qual é o efeito na vida de uma pessoa que age com misericórdia. Aquela corrige, a lei corrige, e a graça, o Evangelho, este aperfeiçoa. A lei sempre vem primeiro, a graça sempre vem depois. É assim que funciona. Da lei, o homem se liberta do esforço, pela luta contra os defeitos e imperfeições, porque ele conhece a lei. Não posso fazer isso, porque isso não é correto. Ele já sabe. A lei atua onde termina a esfera humana. A lei vale até onde termina a esfera humana. A graça ensaia um voo do Espírito no plano divino, onde o céu não tem horizontes. Amigas, é um texto fantástico. É um texto fantástico. Então nós temos a lei e nós temos a graça. A lei é aquilo que nos dá um certo limite, puxa um pouco nós. Eu não vou fazer isso porque dá isso. Agora, a graça, Jesus, o amor, aí é diferente. Jesus é o portador da graça. Foi Jesus que trouxe a graça ao seu Evangelho, porque sua passagem pela terra assinala a época da difusão do Espírito, consoante estatue a velha profecia de Joel. Então, diz assim, no Tabor, vemos transfigurados Moisés, no Monte Tabor, simbolizando a lei, Elias, simbolizando os profetas, e Jesus, conjugando leis e profecias, como a imagem da graça, que é a suprema expressão do amor de Deus. Então, meus amigos, nessa pequena conversa que nós tivemos de coração para coração, é importante entender
O mundo era bem mais primitivo, não existiam as leis, códigos de Hammurabi. Depois chega Moisés, né, com os seus 10 mandamentos, os mandamentos divinos, e com as suas leis civis, lá no Deuteronômio e no Levítico. E essas leis civis também eram leis importantes, né, porque as próprias leis civis são estatuídas e ajudadas pelos Espíritos, tanto que quando você estudar o capítulo 10, que eu indiquei para vocês, Bem-aventurados os misericordiosos, no Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão ver lá, né, vocês vão encontrar essa questão que eu falei. Primeiro, lei que nós devemos seguir: amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus de todo o nosso espírito, de toda a nossa alma e de todo o nosso coração. Amar a Deus. Segundo, é amar o próximo como a si mesmo. A si mesmo. Bom, você está vendo que ali dá uma posição: fazer para o outro como a si. Meus irmãos, 2021. Se não gostar de você, você não gosta do outro. Porque amar o próximo como a si. Se você não se ama, não se respeita, não segue preceitos iluminativos, não vai fazer isso com o outro. Se você não se ama, não ama o próximo. E se você não amar o próximo, não ama a Deus. Se você não se amar, não amar o próximo, consequentemente, não ama a Deus. Aquele discursinho que diz assim: eu odeio aquelas pessoas, mas amo a Deus. Queridos, não vale nada. Simplesmente é da boca para fora. E esse coração, com certeza, vai ter muito tempo para aprender, mas muitas vezes aprende na dor e no sofrimento o que a humanidade está experimentando. Estamos começando plena era de luz. Eu tenho o Evangelho de Jesus, a manjedoura, como o início desse processo iluminativo, como dispara o processo regenerativo na humanidade. Quando dispara o código de leis, para que a gente possa já sair do mundo mais primitivo, um mundo de provas, de sofrimento, de expiações, para um mundo regenerador, regenerativo, da regeneração. Regeneração de quem? Do planeta? Não. Dos corações, de nós. Isso é um processo. Depois de nós passar esse mundo regenerativo, nós chegaremos, segundo o capítulo 3 do Evangelho, há muitas moradas na casa do meu Pai, no mundo regenerado, onde nós seremos, os Espíritos são bons, né? Até nós ir aperfeiçoando. Queridos, 2021, temos um ano inteiro, é bom a gente pensar, refletir, e às vezes eu falo até para os nossos amigos, assim, dos estudos, às vezes a gente dá um tempo no mês de dezembro, janeiro, para que as pessoas reflitam e descansem e entendam a importância da doutrina espírita em si. Então eu estou fazendo um convite para vocês, para que vocês façam durante o mês de janeiro uma reflexão. O que Jesus representa na minha vida? O que a doutrina espírita representa na minha vida? Como é que eu posso melhorar esse ano? O que eu tenho que melhorar em mim? Quais são as coisas que eu tenho que deixar no caminho? Quais são as virtudes que eu tenho que aperfeiçoar? E feliz ano de 2021. Boa viagem. Aproveitem a paisagem. Muita luz, muita paz, e que o Pai nos abençoe a todos os corações que estão me ouvindo, que Jesus também, com a sua luz e os emissários de amor, possam encontrar todos os corações que necessitem desta graça para viverem em paz. Aos benfeitores amigos da humanidade que estão trabalhando para esses movimentos regenerativos, essa chegada da era da Aquário, preceito de outras religiões, que vai ser um clima bem melhor. Somos merecedores de estar aqui nesse momento e acompanhar essa movimentação. Muito obrigado, Senhor, por tudo que a gente tem. Muito obrigado pela nossa família, as condições que aportamos aqui, e que possamos fazer a nossa parte. Muito obrigado a todos.